Automutilação ou autolesão. Como o psicólogo pode entender esse fenômeno para poder lidar na prática de forma segura, ética, com seus pacientes que estão sofrendo e estão cometendo essa autolesão. Mas, gente, esse tema de hoje é importante a gente entender o seguinte: é um tema recorrente, a automutilação, principalmente porque está muito ligado ao processo depressivo, e esse processo depressivo está ligado a um transtorno mental que aparece muito no nosso consultório, a depressão. É um transtorno que tem muita comorbidade, por isso que a gente traz, porque traz bastante formas de a gente pensar clinicamente, então traz muita comorbidade, ou seja, está sempre, aí junto com outros transtornos, e não só transtornos, doenças, e tem muitos fatores de risco, fatores que favorecem o aparecimento, desse adoecimento. A própria adolescência, fases, tanto a adolescência quanto a fase dos idosos também, desemprego, divórcio, luto, violência, preconceito, ou seja, tudo isso faz com que, todas essas questões, tanto sociais quanto fisiológicas, quanto, fazem com que a pessoa tenha maior probabilidade de adoecimento, como é o caso da depressão, negligência familiar, tudo isso traz muita dificuldade. Então, é claro que vai aparecer muitos casos de automutilação. Mas para a gente entender isso, gente, é muito importante que a gente primeiro entenda esse fenômeno, para a gente entender como é que a gente vai atuar diante dele, e quais são as minhas intervenções. Lembra lá na aula que a gente explicou que são duas coisas diferentes? A demanda é importante, a gente vai estudar a demanda, mas ela não é importante para a gente tratar em si, para a gente saber para onde vai direcionar, como que a gente vai direcionar ela. O que a gente vai tratar mesmo é o indivíduo diante da demanda, O indivíduo vem à frente pra gente que é psicólogo, Então isso é muito importante, essa diferenciação. Então, gente, o primeiro ponto que a gente tem que entender com relação à automutilação, que é um fenômeno que não necessariamente está ligado ao suicídio. E muitas vezes a gente faz uma ligação direta sempre ao suicídio, A automutilação, ela tem diversas formas da gente entender. Todos esses fenômenos, que acontecem com o ser humano, eles não são de cunho só psicológico, Eles são de cunho social também, eles são de cunho... Tem um aspecto global para a gente entender essas questões. E o aspecto psicológico, diante de uma sociedade, ele é muito importante também, Diante de questões também fisiológicas, de genética. Como assim, Roselé? O que você está falando? O que é isso, Quando a gente vai falar desenvolvimento, por exemplo, a gente vai falar a fase da adolescência, jovem adulto, acontece muito essa questão de automutilação em vários aspectos. Não só no aspecto de sofrimento, que é o aspecto que a gente vai tratar, mas também em aspectos de busca de identidade. Então isso é importante para a gente pensar também, porque eu já ouvi vários psicólogos falando assim: tatuagem é automutilação? Sim, a prática a própria pessoa, se colocar numa situação de lesar o corpo de alguma forma. Porém, dependendo da situação, ela tá só buscando a identidade dela, Então ela quer fazer algo que tá na moda, ela quer fazer algo que tem um simbolismo e tudo mais. Esse tipo de prática não é automutilação, assim, voltado para a saúde, voltado para doença, adoecimento, voltado para mal-estar mental. Então é importante a gente ver isso, porque muitos pacientes podem estar numa fase que usam, das tatuagens, por exemplo, como um fato de automutilação, de sair da dor emocional e sentir uma dor física, Mas de uma certa forma ela está fazendo de uma forma que tem algum tipo de significado, é uma forma subjetiva da pessoa sair desse processo de dor ou entender o seu processo de dor. Então o psicólogo ele tem que ter bastante escuta para a gente entender qual é o caso desse indivíduo especificamente. Então, quando a gente fala de automutilação relacionado à dor, relacionado ao sofrimento, a gente está falando de uma pessoa que está tentando lidar com a dor. Quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de pessoas que não querem mais, não aguentam mais lidar com a dor, então não aguentam mais. Então é a última cartada da pessoa, que ela não consegue mais, ela já lidou no seu limite. No caso da automutilação, não, ela continua tentando. Então isso é importante, faz uma diferença enorme
no trato, nas intervenções, na forma como a gente vai dialogar com essa pessoa, né? Então isso muda tudo, né? Então faz também com que a gente entenda que as nossas intervenções, elas são muito importantes para fazer com que essa pessoa se abra de forma correta e que a gente possa ter estratégia, aí sim, para saber como, quando e por que nós vamos falar com os pais, como que a gente vai fazer isso, porque, gente, o nosso código de ética fala que a quebra de sigilo, ela é um direito do paciente, é uma obrigação do psicólogo. O sigilo, né? Agora, a quebra de sigilo é um direito do psicólogo, caso, né, a gente ache necessário dentro de um bem maior, né, que é a vida dessa pessoa. Então a gente, no caso da automutilação, diferentemente do suicídio, a gente tem formas diferentes de quebrar esse sigilo, né, e tem os porquês de quebrar esse sigilo. Agora, a notificação é outra coisa. A notificação que o psicólogo faz quando ele está diante de uma pessoa que se automutila ou que tenta o suicídio, aí é outra coisa. Aí a gente vai ter que fazer sempre porque ela é compulsória, tá? Ela é obrigatória. Então, sempre que a gente está diante de um caso de autolesão, um caso de violência, um caso de lesão, que é suicídio, tentativa de suicídio, tudo mais, todos esses casos a gente vai notificar, tá? Aí a vigilância epidemiológica, tá? Então, só vocês entrarem no site do Sinan, que vocês têm lá a ficha de notificação, para vocês fazerem notificação compulsória. Isso é obrigatório na área da saúde, tá? Não só na área da saúde, área da educação, que lidam com essas questões de saúde pública, né? Inclusive nós, psicólogos particulares que estamos no nosso consultório. Então, gente, quando a gente lida com essa questão do diagnóstico primeiro, né, o diagnóstico psicológico, não necessariamente o diagnóstico psicológico vai estar relacionado apenas à questão da automutilação. Tem todo um entorno do diagnóstico psicológico que entende as possibilidades que a gente tem de trabalhar com as dores dessa pessoa. E as dores dessa pessoa, elas estão muito além do próprio ato de se automutilar. O automutilar a gente já entendeu que é uma forma dessa pessoa lidar com uma dor psíquica, né? Então essa dor psíquica é que a gente tem que investigar. Onde é que está doendo? O que é que ela não está tendo acesso? Quais são os fatores que estão influenciando nessa dor? Então, e o registro documental das sessões é tudo que a gente documenta do nosso trabalho, né? Tudo que a gente documenta do nosso trabalho, tudo que a gente deixa catalogado, né? Crivos de testes, ou seja, qualquer coisa que a gente fez ali, a gente pode catalogar no nosso registro documental. Esse registro é nosso, mas é um documento também normativo, né? Então ele tem forma de ser produzido, ele precisa estar guardado também de uma forma sigilosa. Ele pode servir como defesa ou como acusação da gente, né? Então é importante a gente ter ele certinho. Como é que se mantém um prontuário e um registro documental certinho? Sabendo atuar. Porque se eu sei atuar, é isso que está registrado lá. Esse é o mais importante. As pessoas às vezes se preocupam muito com o formato. O que eu coloco? Eu coloco o que? O nome? Isso aí é o de menos, gente. É o nome, endereço, entendeu? O que eu vou botar ali é o que eu trabalho. Com o que eu trabalho. Essa é a parte mais importante. Se eu estou trabalhando de forma correta, tem lógica as escolhas de tratamento, de intervenções que eu estou fazendo. Então o meu prontuário está correto, o meu registro documental também está correto, está seguro. Caso venha a ser exposto de alguma forma, né, pela justiça, pelo CFP, ou seja, alguma denúncia, alguma coisa, a gente tem proteção do que a gente está fazendo, né? Então esse é o mais importante, gente, se empoderem disso. A nossa prática é mais importante. Então, gente, vamos recapitular um pouco a questão aqui da automutilação. Vamos lá. A gente falou aqui hoje sobre a importância de entender teoricamente, claro, essa questão. E esse teoricamente, gente, só para complementar aqui, tem muitas questões aí, tem muitas teorias que falam das questões psíquicas de desenvolvimento dessa pessoa e do próprio fenômeno, né? Agora, a gente vai olhar também sobre uma questão global da área da saúde. São vários tipos de teorias que a gente pode se embasar para ajudar em contextos e em níveis diferentes, né? No nível mais superficial, a gente pode pensar nessa questão que eu acabei de falar. Superficial não quer dizer menos importante, tá? Quer dizer que é o que mais aparece, mais rápido aparece, mais fácil aparece. São as questões
sintomáticas, né? Então são as questões relacionadas ao desvio, né, dessa dor, a tentativa de lidar com uma dor psíquica, né? Agora, cada abordagem lá no processo de psicoterapia, lá no segundo nível de atendimento, vai ter sua teoria diversa de por que essa pessoa tem esse tipo de instrumento para lidar com a dor. Por que ele está lidando com essa dor dessa forma? Aí as explicações são diversas. Então, gente, autolesão não tem a ver com suicídio, tá? Não necessariamente. A não ser se for comportamento suicida, a gente vai entender a diferença. E eu só tenho como saber disso quando eu fizer a avaliação. Tá vendo como é que as nossas intervenções, elas são de extrema importância? Porque se eu não sei fazer uma anamnese dentro de uma avaliação, a anamnese é um instrumento da avaliação, né? Se eu não sei fazer uma boa avaliação, usar muito bem meu instrumento de anamnese, eu não tenho como colher essa informação. Eu posso estar lidando com um caso de automutilação por alívio de dor, por tentar lidar com aquela dor, mas eu posso estar lidando com automutilação relacionada a comportamento suicida. São coisas totalmente diferentes, tá? Então é importante porque depois da nossa estratégia, nossa direção do tratamento, como eu vou direcionar esse tratamento, que tipo de lógica eu vou usar para esse tratamento, que vai estar registrado nos nossos registros, eu preciso saber fazer essa avaliação bem feita. Então, gente, aguardo vocês amanhã, 5 horas da tarde, né? E vamos nos empoderar, vamos dar as mãos para que a gente possa se ajudar. E nossa profissão, ela tem mais relevância no contexto social, né? Essa é uma das nossas missões com Depressão 360. Então, aguardo vocês amanhã, tá? 5 horas da tarde. Beijo, gente. Tchau, tchau.